Oi pessoal, hoje eu vim ensinar vocês a fazer esse gorrinho de gatinho. Ele é muito fácil de fazer e ele é feito em crochê. Eu fiz com a linha Istambul da Cisne. Até semana passada eu achei ela ainda no Bazar Horizonte, que foi onde eu comprei, por R$ 9,99, que eu fiz um casaco. Eu vou deixar aqui a imagem pra vocês do casaco. E aí sobrou, né? Então eu aproveitei o fio. Mas no final do vídeo eu vou deixar algumas opções de fios que vocês podem estar fazendo, assim como uma amostra do que eu tenho aqui, para vocês terem uma noção de como ficaria o gorrinho. Mas vocês podem estar fazendo com qualquer fio que vocês tenham aí, tá bom? E eu usei 2 novelinhos para estar fazendo. O segundo eu não utilizei muito, e aí sobrou, eu fiz essa faixa de cabelo. E ainda sobrou, que dá pra inventar alguma coisa. Eu vou ver se eu crio algum amigurumi com esse restinho que sobrou. Só esse fio, ele é daquele tipo assim, meio chatinho de trabalhar, porque você não acha os pontos. Então talvez pra você que seja iniciante, vai exigir um pouquinho de paciência. Então, né, nesse caso, você achar esse fio ou algum parecido pra estar fazendo. Então vamos lá aprender a fazer esse gorrinho. Para estar fazendo esse gorrinho, nós vamos utilizar o fio Cisne Istambul. Ele contém 100 gramas e ele é 100% poliéster. E nós vamos estar utilizando uma agulha de crochê número 7. E aí, para fazer esse gorrinho, você vai precisar da medida da circunferência da cabeça, para estar fazendo esse tamanho em correntinhas. No meu caso, eu vou fazer com 40 correntinhas para esse fio que eu vou utilizar. E vocês vão ver que esse gorrinho, ele não tem nenhum segredo para estar fazendo, é só carreiras de ponto alto. Vou deixar um pedaço de fio, né, para daí dar início. Eu vou começar com o meu nó corrediço e vou fazer as 40 correntinhas. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. 40. E aí, outra coisa, você faz bem soltinho, tá? As correntinhas. Eu vou fazer mais 2 para subir. E vou dar início. Agora que começa a ser um pouco difícil, né? Porque a gente quase não consegue ver os pontos. Mas você puxando assim o pelo, você consegue ver que aqui tem uma correntinha e aqui tem a outra, que é as duas que a gente subiu. Então, eu vou colocar meu ponto na próxima corrente. Agora, de novo, ó, aqui tá o ponto onde a gente fez. Aqui tá a próxima corrente. E faço um ponto alto. Novamente. Faço um ponto alto. E aí, para trabalhar com essa linha, a gente tem que contar os pontos, né? Senão a gente acaba se perdendo. Vamos pro próximo. A primeira carreira é mais difícil, depois já fica mais fácil. 5, 6, 7. E eu vou fazer até o final das correntes, tudo com ponto alto. Para saber onde tá a correntinha, a gente sente como se fosse um nozinho. Então, depois do nozinho, tem o buraco da corrente. Então, eu vou dar sequência aqui até o final da carreira.
Finalizei minha primeira carreira. Aí, uma coisa já, pra mostrar pra vocês, pra contar os pontos, ó, aqui é o começo da carreira. Então, aqui a gente coloca o dedo, ó. Aqui as minhas correntes iniciais de subida. Então, o próximo é o primeiro ponto, esse aqui. Aí, coloca o dedo de novo, o próximo é o segundo ponto. Terceiro, quarto, quinto, sexto e assim por diante, porque, né, assim para vocês saberem quantos pontos vocês fizeram, assim fica mais fácil para contar. Agora eu finalizei a minha segunda carreira e eu vou fazer como a primeira, eu vou confirmar se eu tenho os 40 pontos, né? Aí, aqui, de início, novamente, as duas correntes de subida. O próximo aqui é o primeiro ponto, o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, e assim por seguinte, a gente confirma se tem os 40 pontos. Eu vou fazer as próximas carreiras, o gorro é apenas isso. Você vai fazendo a altura que você quiser e eu venho mostrar pra vocês quando eu chegar na altura que eu quero. Agora eu já fiz a quinta carreira, mas eu tava fazendo aqui, até fica legal pra fazer com 4 carreiras somente, uma faixa pro cabelo, que daí já fica quentinha a orelha. É uma ideia aí se vocês quiserem tá fazendo. Outra ideia é você fazer uma gola também. Eu acredito que colocando 60 ou 70 correntinhas, já vai ficar uma golinha bem quentinha para estar utilizando. Aqui tá com 8 carreiras, eu acredito que ficaria legal uma gola assim com umas 8, 9 carreiras. Aí, aqui acabou o meu primeiro novelo. Tô com a ponta do outro novelo aqui. Como que a gente faz? Eu dou início, eu vou lá começar o ponto, ó, só encaixei ali, e já venho com o segundo novelo. Pra gola, eu acredito que umas... Aí, fechei o ponto. Aí, pra gola, eu acredito que você pode estar comprando uns 3, 4 novelinhos, tá? Uns 4 pra garantir. Se for fazer porque é maior, né? E agora a gente continua aqui com os pontos, um pouquinho. E aqui é só dar um nozinho com as pontas dos fios. Aí, depois é só arrematar. Esse fio nem precisa arrematar muito, porque como ele é peludinho, quase nem dá pra ver os fiozinhos, né, que ficam. Falando novamente sobre a golinha, até assim com 40 pontos passou pro pescoço, então ficou bem quentinho, bem pertinho. Então, se você não quiser fazer o gorrinho, você pode estar fazendo como gola. Talvez aumentar um pouquinho mais só, não tantos pontos como eu falei anteriormente. Vou colocar ali umas 50 correntinhas, eu acho que vai ficar um tamanho legal. Mas é claro que é uma coisa que é questão de gosto. Se você gosta maior a gola, né, coloca mais pontos. Ó, gente, eu fiz 9 carreiras e aí ficou com 20 centímetros, tá, de altura. Acabou desmanchando o último ponto. Só fazer aqui rapidinho. Os últimos 2, na verdade. Aí, eu vou conectar aqui. E vou deixar um fio pra tá fazendo a costura com o próprio fio mesmo.
Aí sobrou até bastante do segundo novelo. Como eu falei pra vocês, eu fiz um casaco com esse fio e eu acabei comprando a mais, né? Porque não sabia quantos fios, quantos novelinhos eu ia estar usando. Aí eu acabei comprando. Agora a gente passa aqui na agulha. Até melhor se você tiver uma agulha maior. Mas é essa que eu tenho. Aí a gente vai colocar assim, bem certinho. Né? E ir costurando. Passando aqui. Só assim. A gente vai passando. Se for numa lã normal, você vai ver os pontinhos certinho, né, pra tá passando. Aqui não tem problema se fica um buraquinho ou outro, porque depois vestindo não vai aparecer. Então, é só ir passando, não tem muito segredo nessa parte. Aí, até se você for fazer com uma lã normal, fica legal você talvez fazer o ponto só pegando na alcinha de trás, pra dar um detalhezinho no gorro. Aqui no pontinho. Só vou dar um nozinho e arrematar aqui o fio na parte de dentro do gorro. Pra dentro. Tem que esconder os fiozinhos ali da junção dos novelos. Eu deixei um fio muito comprido pra costurar. Não tem muita necessidade, né? Até pra arrematar, a gente vai colocando assim. Nem sabe por onde tá passando. Aí eu tô aproveitando o fio que sobrou e eu tô fazendo uma faixa de cabelo. Só 2 carreirinhas é o suficiente. Se fazer mais, acho que fica um pouco esquisito. E aí, eu já fiz as 2 carreiras. E é só arrematar agora o fio. Uma outra coisa que acabou faltando, gente, eu mostrar lá na touca, que tem esse fio aqui. E aí, é só transpassar um pouquinho aqui no início, né? Com a outra ponta aqui. Que daí ele vai ficar retinho as 2 partes. Ah, e também, gente, se você for fazer com uma lã normal, pode ser que, dependendo da lã que você trabalhe, não fique muito bem as orelhinhas. Aí, é só você vir aqui, assim, mais ou menos, e dar um pontinho, pegando a parte da frente e de trás da orelhinha, pra ficar bem definidinho, né? Um aqui e um no outro lado. E falando sobre essa linha, eu sei que ela é um pouco difícil de trabalhar, mas eu acho que vale a pena a gente tentar, porque ela é muito gostosa, né? Como eu falei aí, fazer uma faixa de cabelo ou uma golinha, é uma peça, assim. E aqui eu trouxe pra vocês 2 amostrinhas de outros fios que eu tenho aqui, porque se caso vocês não acharem esse ou querem outro tipo de fio, eu já trouxe aqui uma amostrinha pra vocês. Esse aqui é o fio Ternura,
Ele também é bem gostoso, caso vocês não conheçam ele ainda. E com ele, só um novelinho, eu acredito que já dá pra fazer o gorro, porque ele rende bastante. Aqui eu fiz ele com agulha 5. Eu fiz uma amostra. E ele é bem gostoso também. Eu acho que vale a pena a gente caso você não conheça, de estar conhecendo esse fio. E outro fio muito legal, só que eu só tenho ele nessa cor aqui, talvez não dê pra ver muito bem, que é o fio açucena. Ambos são da Círculo, tá, gente? Ele tem assim, umas ondinhas no fio, ó. Ele é diferente e também ele é bem gostoso, bem macio. Essa amostra eu fiz com a agulha 4,5. Porém, ambos são como o outro fio, assim, que eles são um pouco difíceis de achar o ponto, mas não tão difícil quanto esse de pelo. Então, talvez quem, né, for iniciante, pode optar por esses outros fios. E ambos são mais fáceis de achar aí nos armarinhos. E aqui eu trouxe uma lã normal, eu tô com uma lã molé pra mostrar pra vocês. Só uma amostrinha também. Eu acho que fica legal se você trabalhar aí com uma linha que ela já troque de cor, que vai ficar mais legal. Mas aí também é uma questão de gosto. Aqui, só pra mostrar, pra você fazer, porque na lã vai acabar mostrando a costura se você fazer daquela forma de subir 2 correntinhas e continuar. Aqui eu já fiz diferente, ó, já não aparece tanto a costura. E eu fui fazendo, pegando só na alça de trás, mas é só uma opção, você pode pegar no ponto normal também. Então, pra não ficar essa costura, você fechou aqui, né, com ponto baixíssimo, você vai fazer uma corrente, um ponto baixo nessa união, e mais uma corrente. E aí, você segue o trabalho. Agora, eu vou fazer o ponto alto normal, só pra ver aqui. Daí, fica dessa forma. Quando você retornar aqui, você une nessa primeira correntinha que a gente fez depois do ponto baixo. E é legal, você pode estar brincando ou colocando algum ponto diferente no meio, aí fica a seu critério. Ou uma outra fazer a carreira pegando no de trás, né? É bom pra você estar brincando aí e fazendo o gorrinho. Esse é o vídeo de hoje, pessoal. Até a próxima!